Olá, amigos, boa noite. Hoje, quinta-feira, feriado, e nós estamos aqui. Todos os dias para nós, ultimamente, têm sido como feriados, porque estamos em casa. E são hoje dia 3 de junho de 2021. É uma alegria, como sempre dizemos, podermos estar juntos para fazer as nossas reflexões. E os amigos já estão chegando, a primeira a chegar hoje, Yara, Jane, que já estão participando conosco desse instante, e a gente agradece antecipadamente a companhia de todos. Para nós é muito gratificante e muito proveitoso, porque juntos estamos aprendendo. Rosângela, seja bem-vinda, e nossa gratidão a todos pela companhia que temos tido. Vamos fazer nossa prece, depois nós continuamos cumprimentando os amigos, que mais Dilza, mais Silvio, André Luiz, sejam todos bem-vindos. Uma alegria sempre. Célia, Vânia, que Deus abençoe a todos. Vamos à nossa prece e depois às nossas reflexões. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que Jesus, o Mestre amado, esteja sempre a guiar os nossos passos, com os seus ensinamentos e com a sua presença, através desses benfeitores espirituais que vêm a nós em nome do Mestre amado, para nos inspirar, nos intuir, nos encorajar, nos encher de esperança, de confiança e fé, para continuarmos a nossa trajetória. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Bem, Laura, Júlio, que também estão conosco nesse instante, Cazuco, Mauro, sejam todos bem-vindos. Vamos então às nossas reflexões, que hoje a obra que temos em pauta é o livro Vidas Vazias, de Joana de Ângelis, que é a última obra que Divaldo psicografou e que chegou em nossas mãos. Nós estamos no segundo capítulo. O título deste capítulo é O Rei Triunfante. Nós vimos a Joana posicionando a respeito de como era a situação, o estilo de vida, como as pessoas se encontravam à época de Jesus, a época que Jesus nasceu. E depois, então, ela vai falar propriamente dele, do momento da sua chegada e do seu magnetismo, da sua ação. E Joana de Ângelis nos fala a respeito de Jesus, que ele aparecia de repente junto dos seus em algum lugar, e ali ele passava o ensinamento, e ao estender as mãos para abençoar aquelas pessoas, as pessoas normalmente se refaziam, se planificavam de uma energia renovadora. E assim ela diz que ninguém ficava imune à sua presença, ninguém ficava sem reação. Uns o amavam diretamente e outros o odiavam imediatamente. Então, com Jesus não tinha meio termo, ou amava ou odiava aquilo que ele estava trazendo. Assim, ela diz que ele também não atemorizava ninguém. Ele não havia dúvida para as pessoas que ele era o rei, que ele era aquele Messias, que ele era aquele portador das bênçãos divinas que todos esperavam. Vamos lá, Silvia, Lena, Brígida, boa noite, Cleusa, Jaqueline, Ivete, eu acho que nós já tínhamos cumprimentado, Sandra, sejam todos bem-vindos. E vamos continuar deste ponto em que paramos, em que Joana de Ângelis está comentando da presença do Cristo e o que como as pessoas reagiam diante da sua presença. Então diz Joana, ele evitava qualquer manifestação infeliz e disseminava o amor. Ele evitava qualquer manifestação que pudesse prejudicar, que pudesse diminuir, desagradar, melindrar, que pudesse de alguma forma levar as pessoas a pensamentos negativos. Ele se disseminava o amor, renegava a intriga. Jesus não era adepto da fofoca, da intriga, como hoje nós fazemos, enquanto sustentava os caídos e padecentes de toda a natureza. Também não fazia exclusão, nem de doença, nem de criatura, nem de posição social das criaturas, ele não fazia
questão de nada. Havia uma necessidade e ele estava pronto a servir, sempre. Vamos lá, boa noite Simone, boa noite Luísa, Beth, que estão chegando também, Carmen, sejam todos bem-vindos. É sempre motivo para nós de alegria encontrarmos os amigos. Então, voltando a Jesus, Joana de Ângeles diz assim, pouco a pouco, dividiram-se aqueles que o ouviam. Então, sempre havia aquela população que dele se aproximava, ouvia a sua mensagem e depois eles se dividiam, cada um com o seu grupo, saía e iam comentando aquilo que ouvia. Ele falava dos céus, de algo que as pessoas ansiavam profundamente, mas quase todos queriam a terra. As pessoas pensam num bom lugar depois da morte. As pessoas anseiam em conhecer esse bom lugar. As pessoas ansiavam por esse reino dos céus de alegria, de paz, de felicidade, de bem-estar. No entanto, elas queriam as coisas da terra. Iam atrás de Jesus por causa das coisas da terra. Então, muitos deles se afastavam, muitos seguiam outros rumos, porque o discurso que ele oferecia não era exatamente o que eles desejavam. Eles queriam os chamados milagres para agora, para a situação terrena. Cantava a humildade e a renúncia. Jesus falava dessa humildade, falava da renúncia aos bens e tudo, vivendo com total simplicidade. Mas isso desagradava aos que cultivavam o orgulho e a posse. Quer dizer, não era interessante para quem tinha pose, orgulho, posse dos bens, posição social, escutar um discurso que era um convite à simplicidade, que era um convite a um desapego. E isso até hoje, né? Até hoje nós vemos assim também. Fala-se do céu, mas deseja-se as coisas da terra. Fala-se vamos dizer, das virtudes, da humildade, da simplicidade, mas ninguém quer abrir mão da sua posição de orgulho e de posse. Denunciava o crime, Jesus denunciava, ele falava dos pecados, dos enganos, dos crimes que as pessoas cometiam contra a lei de Deus, contra o seu próximo. A maioria se comprazia na sua prática. É interessante porque nós vemos assim, havia mortes, martírios, lapidações em praças públicas e o povo ia lá, tinha prazer em jogar pedra, tinha prazer em assistir os flagelos, ia lá participar disso, vibrar com isso, era distração, era diversão. Então ele fala, e crimes como enganar, explorar os mais simples, porque as viúvas tomavam posse das suas terras e colocavam a viúva na rua com seus filhos, porque muitas vezes o Império Romano invadia aquelas vivendas, aqueles sítios, tomava posse, aqueles generais tomavam posse e colocavam para fora daquela terra os simples, os lavradores, os verdadeiros proprietários. E muita gente se comprazia disso, se sentia feliz em ver coisas desse tipo. Então os crimes aconteciam, Jesus mostrava o crime, mostrava o erro, mas as pessoas ainda assim tinham prazer em continuar errando, em continuar fazendo errado. A gente pode ver que quando procuravam Jesus para que ele as ajudasse de alguma forma, e ele podia ajudá-las e ajudava-as, ele dizia, vá e não peques mais. Quer dizer, não volte pelos mesmos caminhos, não faça as mesmas coisas que você fez até aqui, que resultou nisso. Mas as pessoas simplesmente esqueciam essa recomendação do Cristo, iam e continuavam os seus pecados. Boa noite, Sueli, Lourdes, boa noite, Cidinha, Eliane, sejam bem-vindas, Luísa, Beth, boa noite a todos. A inveja e a sordidez humana passaram a segui-lo, porque é muito interessante isso, a pessoa está fazendo o melhor, embora aqueles que não concordem com ela porque preferem continuar
pelos caminhos enganados que até então vinham seguindo, como é o caso, ainda assim ele inveja o que está tentando fazer o melhor. A inveja e a sordidez humana passaram a segui-lo. E vão essa sordidez de querer emaranhar aquela pessoa, querer aplicar a ela uma armadilha para que ela se comprometa. Então, é muito interessante observar esse comportamento humano. Eu não posso ser bom como o outro, então eu não quero que o outro seja bom, eu vou tentar fazer o outro errar também. Porque já que eu não consigo ser tão bom quanto ele, nós vamos tentar fazer com que ele fique ruim como nós. Nós vemos o relato da tentação do Cristo, nós vemos na vida de Francisco de Assis, quando ele estava a caminho de Roma, que ele foi tentado. Há uma tentativa de enredar aquela criatura boa, com proposta de um trabalho bom, de fazer alguma coisa a benefício de todos, há uma tentativa de enredar no mal. Porque o mal, todo mundo conhece, o mal está aí, o mal faz parte da vida. O mal já foi praticado, que é a ausência do bem. Entendamos o mal como a ausência do bem. Essa ausência do bem é muito comum na humanidade. Então é mais fácil querer arrastar aquele que está fazendo o bem para a omissão dele, para a ausência do bem, ele também. E era isso que estavam fazendo com Jesus naquele instante. Não para, quer dizer, estavam ali invejando a posição dele, mas não para aprender a sua mensagem. Tinham inveja dele, mas não queriam aprender a sua mensagem. Sim, para surpreendê-lo em qualquer dito que se lhe pudesse transformar em acusações, criando armadilhas e sedições para o aniquilarem. Então nós vamos ver, por exemplo, quando Jesus está diante daqueles doutores da lei e alguém disse que era lícito cobrar impostos. Ele é questionado. E Jesus então pega uma moeda, e a moeda tinha a face de César impressa na moeda. Aí ele diz, de quem é esta moeda, esta face? E alguém responde, é de César. E o que ele diz? Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O imposto terreno fazia parte da vida na terra, fazia parte das cobranças de César. Deus era outra coisa. Sempre quando ele falou do trabalho, alguma atividade no dia de sábado, e era contra a lei trabalhar no dia de sábado. E eles provocaram, mas então o senhor está dizendo que pode? E disse, ora, quem é que tendo um jumento seu e esse jumento caindo num buraco no sábado, não vai procurar tirá-lo de lá? Porque era a inércia total. E imagine se caísse o animal, o jumento era um animal precioso, era como um carro hoje, um bom carro. Então ele teria que tirar aquele animal dali, porque o animal era precioso para ele. Então ele não ia fazer isso porque era sábado. Quer dizer, Jesus mostra, mas não vai lavar as mãos, tudo para eles. Eles observavam todos os atos, todas as falas, todos os passos de Jesus, para tentar ver algo onde ele transgredisse. E assim eles poderiam acusá-lo. Assim eles poderiam derrubá-lo. Assim eles fariam alguma coisa para tirá-lo daquele... Ele estava sendo um chamariz para a população. Eles o seguiam o tempo todo, ele atraía as pessoas e isso incomoda muito outras pessoas que não têm o mesmo magnetismo, a mesma condição, que não têm a mesma sabedoria. E então a inveja, ela surge aí. O juiz está dizendo, a inveja impede seu caminhar e de tentar atrasar o outro. Claro, era o que eles queriam, tentar segurar, tentar fazer isso. E ainda é assim na nossa vida. Muitas vezes alguém está invejando a posição do outro e de todas as formas tenta derrubar o outro. Ele não pode chegar lá, ele não pode dar aquele passo até lá, ele não tem capacidade para isso. Mas a capacidade dele é de arquitetar alguma coisa que arraste o outro um degrau para baixo, que é o que ele pretende mesmo fazer que aconteça.
Então, qual era a posição de Jesus passando por tudo isso? Sofrendo toda essa pressão, sofrendo toda essa maldade, essa mesquinhez. Qual era a posição de Jesus? Continua Joana dizendo, e ele a todos surpreendeu, porque vira para amar e servir, edificando um reino de bênçãos no ádito dos corações, embora nem sempre recebesse amor, fidelidade e gratidão. Ele surpreendia porque ele não queria nada da terra. Ele não queria posição social, ele não queria o lugar de ninguém, ele não era candidato a nada, ele não estava pleiteando ser ali um senador de Roma, nem um prefeito de uma prisão que tomasse conta, um cobrador de impostos. Não, Jesus não se interessava por isso. O interesse dele era edificar esse reino de bênçãos no íntimo do coração das criaturas, dos corações das criaturas. Esse era o campo de trabalho dele, eram as almas, os corações. Era esse campo que ele surpreendeu a todos porque ele não queria, eles tentavam de todas as formas. E ele não se interessava e não se preocupava com aquilo que inventavam a respeito dele. Embora nem sempre ele recebesse amor, gratidão e fidelidade. Porque as pessoas recebem bênçãos, ajuda, amparo e nem sempre agradecem. Nem sempre são fiéis àqueles que de alguma forma os encaminharam na vida por uma proposta melhor. Nem sempre demonstram amor por aquele que lhe estendeu a mão. Viram as costas, vão embora e continuam, que não dizem nem muito obrigado. E nós vamos ver isso naqueles 10 leprosos que Jesus cura. E que depois ele manda que eles fossem até o templo para se apresentar ali no templo e ter os seus nomes tirados do livro dos mortos. Quando tinha lepra, era colocado para fora da cidade, fora do perímetro urbano da cidade, mandavam para longe e punham o nome no livro dos mortos. Morreu, aquele não volta mais. A lepra ia consumi-lo onde ele estivesse, a hanseníase hoje para nós. E ele curou e disse, olha, agora vocês hoje se apresentam no templo para que eles vejam que vocês estão limpos, que não tem mais a doença e o nome seja retirado do livro dos mortos. Então os 10 saíram para a vida. Conta o relato bíblico que uns voltaram para as orgias que estavam acostumados, outros para as praças públicas. Um dos 10 voltou para agradecer a Jesus. 9 não agradeceram. Então, ele continuava ajudando, mas muitos não lhe demonstraram nem fidelidade, nem amor, nem gratidão. Ele continuava fazendo. Temos mais um pessoal que eu não disse boa noite, a Lourdes, Edith, Sebastiana, Gil, Sandra, Júlio, são os amigos chegando aqui conosco e a gente agradece mesmo a companhia de todos. Essa conduta não o surpreendia. Essa conduta dos homens não o surpreendia. Porque ainda é do perfil humano agir desta forma. Uma grande parcela dessa humanidade, mas grande parcela, ainda se comporta assim, com a ingratidão, com a infidelidade, com a ausência do amor, muitos se comportam assim. Olha, quando a gente vê que nós precisamos de leis para cuidar, por exemplo, dos nossos idosos, filhos cuidarem dos pais idosos, porque senão vão responder na lei aquilo que os pais estão passando, de necessidade, dificuldade, doença, etc. Quando nós vemos que é preciso uma lei para algo que deveria ser tão natural, que seria uma demonstração de gratidão pela vida, ainda que os pais não fossem os melhores do mundo, lhe deram a chance de reencarnar. Então, se preciso de lei, e de ser muitas vezes acionada a lei, para que essa pessoa cumpra aquilo que seria da obrigação dela. Então você vê que não existe nem gratidão, nem amor, nem fidelidade. Não existe, porque se houvesse, estaria fazendo isso sem a necessidade do tacão da lei em cima. Nós vemos isso.
a nossa época. Precisar existir lei para cuidar de uma criança, responder pela segurança de uma criança, pela vida de uma criança, quando isso seria uma obrigação de todos aqueles adultos que cuidassem dos que ainda não podem se cuidar sozinhos. São coisas que não mudou muito não. Jesus sabia disso. Por isso ele entendia essas criaturas na sua maneira de ser. Vamos lá, Edith, boa noite, Luiz Arnaldo, boa noite, sejam bem-vindos. Para nós é muito bom estarmos juntos, feriado e o povo está junto, graças a Deus. Essa conduta não o surpreendia porque ele sabia que a sementeira é imediata. Ele era o semeador. Ele fala, um semeador saiu a semear. Lançou semente por solos diferentes. Lembram? Em várias passagens dos relatos do Evangelho, ele fala de semeadura, do semeador, ele fala de colheita, ele fala de arar a terra, ele fala de chamar pessoas para poder ajudar na lavoura. Então, ele sabia que a semeadura estava sendo feita, a sementeira era imediata, mas o resultado da semeadura exige tempo e oportunidade. E isso ele usa, a gente vê Joana comentando e Jesus usando dessas palavras, porque ele dizia, há um tempo de semear e há um tempo para colher. Entre a semeadura e a colheita é um tempo pertinente àquele tipo de semente. Então há um tempo em que ela vai poder germinar, ela vai poder crescer, florescer, frutificar e aí nós podemos colher o fruto. É um tempo. Ninguém semeia hoje e vai colher amanhã. Ninguém vai poder fazer isso. Joga a sementinha na terra, um grãozinho de feijão na terra e amanhã tem um pé de feijão que você colhe 1 quilo de grãos? De jeito nenhum. São meses para que possa, tudo correndo bem, ter uma boa colheita. Outras situações é uma safra por ano. Há que se esperar 12 meses. Às vezes, determinadas plantações, semeia-se hoje um pé daquela planta e ela vai levar 10, 12 anos, 8, para crescer e poder frutificar. Então, quem semeia é ciente que não vai colher no dia seguinte. Jesus estava semeando o bem no coração das pessoas, as boas palavras nas mentes, nas consciências. E ele sabia que não seria de imediata a resposta, que ele também sabia que viria. Não seria assim de imediato. Então ele tem essa condição. O seu era o ministério de ensementar na história da humanidade o poder do amor em confronto com as sombras dominadoras em toda a parte. Então, que sementes Jesus trouxe para a humanidade, para semear no meio desta humanidade terrena? O amor. O poder do amor. Essa era a semente que ele estava jogando. E isso estava em confronto com as sombras dominadoras em toda parte. Sombra é a ignorância, é a grosseria, é a selvageria, tudo isso é sinônimo de sombra. O amor que Jesus nos chamava e demonstrava, exemplificava, e era um confronto com essa maneira de ser grosseira, maldosa, difícil, resistente. Era isto que ele estava enfrentando naquele momento. Por isso, foi traído, Judas o traiu. Foi negado por Pedro, foi chicoteado cruelmente lá no seu martírio e depois arrastou pelas estreitas ruas por onde passara antes em triunfo, de mentira na direção do Calvário. Ele passou ali em triunfo de mentira, porque aquele triunfo foi tão fugaz, foi tão momentâneo, as pessoas endeusaram por algumas horas
E horas depois, dias depois, pouquíssimos dias depois, ele já estava sofrendo todas as perseguições possíveis. Então o triunfo material que lhe foi declinado naquele instante é um triunfo muito passageiro. O triunfo verdadeiro do Cristo está em cada coração que ele conquista para o bem, até hoje. O triunfo do Cristo está se fazendo na face da terra. Haverá um dia em que ele será o rei triunfante, sim, porque a sua mensagem de amor, de paz, de fraternidade, de caridade, do bem na face da terra estará vigente na maioria dos corações. Vamos, o Gil dizendo, sabido o tempo da colheita, requer adubar, aguardar, podar, esperar, tempo de sermos melhores. Sim, é o trabalho. É o trabalho. Jesus semeou em nossos corações. Então, o que nos compete? Adubar. Então, é colocar alguma coisa boa para que a semente que Jesus colocou possa melhorar. São virtudes, são orações, são preces. Aguardar. Então, é um tempo da fé e da confiança, sabendo e de tolerância, sabendo que nossas mudanças não são da noite para o dia. Podar em nós todos aqueles galhos todos, aquelas ervas daninhas, e quando nós podamos aquilo que é periférico e que está fazendo apenas volume em nós, que não é o essencial, que não é a raiz forte, o tronco forte, mas que é algo que fica fragilizado e pode se desgastar com o tempo, quando nós vamos podando isso, nós vamos ganhando mais direção, mais força, mais objetivo em nossas vidas. E o tempo de esperar. Esperar, porque esperar até espera de esperança, de saber que vai ter um resultado positivo em nós. Então é um tempo para sermos melhores. Claro, existe um tempo para que isso se fortifique em nós. Assim, continua a narrativa de Joana a nos dizer, porque soubesse, vamos voltar um pouquinho ainda, né? Ele passara naquele triunfo de mentira na direção do Calvário, que lhe serviria de cenário para a ascensão a Deus. Porque soubesse que não havia lugar para ele, prometeu enviar os seus mensageiros em momento grave da sociedade, a fim de que a pudesse conduzir sob sua tutela ao reino dos céus. É aquele momento, tanto no Evangelho de João quanto no Evangelho de Marcos, que registra que Jesus estava despedindo-se, alertando os seus que o final da sua jornada estava se aproximando. E eles ficaram muito entristecidos com isso, né? Muito entristecidos. E Jesus diz a eles que não havia razão para se entristecer, porque eles ficaram entristecidos e saberam, e aí, mestre, como nós vamos fazer? O que será de nós se não tivermos uma orientação, se não tivermos alguém que indique o caminho? Era esse questionamento deles, eles se sentiam ainda muito pobres no conhecimento da forma de bem conduzir-se. Assim, eles então questionam Jesus e Jesus lhes fala naquele momento, eu me vou, mas eu rogarei ao Pai para que vos mande um outro Consolador. O texto deixa muito claro que não era ele, um outro Consolador, que vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito e mais aquilo que por ora o mundo não consegue compreender. Um Consolador que ficará convosco para sempre. Então, quando nós vemos essa afirmativa de Jesus, para ficar conosco para sempre, não poderia ser uma pessoa. Porque qualquer pessoa na face da terra tem um tempo de vida útil entre o nascer e o morrer. Todos têm, ninguém vai escapar do fenômeno da morte física, ninguém. Isso está para todos nós, uma realidade de todos nós. Então não poderia ser uma pessoa. Ele tinha que prometer alguma coisa que ficaria convosco para sempre e que vos faria entender o que ele tinha, lembrar o que ele tinha dito
e trazer aquilo que por ora ainda o mundo não conseguia compreender. Então ele está dizendo, olha, vai chegar alguma novidade que vocês agora não têm condição de compreender. Mas este Consolador, quer dizer, este que vai chegar trazendo todas essas mensagens, vai ficar com vocês para sempre. Então não poderia ser uma pessoa, teria que ser uma ideia, um ensinamento, teria que ser algo que nós como espíritos recebemos, adquirimos e nunca vamos perder. Porque tudo que nós aprendermos, nós espíritos aqui encarnados e os desencarnados também, onde estivermos, tudo que aprendermos, tudo fica conosco. Tudo que é aprendizagem fica incorporada na nossa capacidade intelectual, na nossa mente, na nossa memória, então fica conosco. Para ser algo que ficaria para sempre, significa que era um ensinamento que nós guardaríamos para sempre. Todas as pessoas guardariam para sempre, todos os espíritos guardariam para sempre. Não poderia ser algo perecível, tinha que ser algo imperecível, que não se desgasta, que não se perde e que não se consome. Bem, continuando então, ela fala sobre isso, né, de Jesus dizer que em lugar dele, né, queria alguém trazer algo num momento grave da sociedade. Então não era em qualquer momento, era um momento de crise na sociedade, um momento de encruzilhada de decisões, onde uma sociedade estivesse a ponto de se desarranjar. Neste momento chegaria esse Consolador que ele está prometendo nesse instante, a fim de que a pudesse conduzir sob sua tutela ao reino dos céus. Bem, se é sob sua tutela, é sob o viés da mensagem cristã que ele traz, do amor, da certeza da imortalidade, do reino dos céus, de Deus como Pai. Seria isso que ficaria e poderia conduzir aquela sociedade ao reino dos céus, quer dizer, aquele grupo de pessoas, aquele povo ao reino dos céus. Então nós vemos que o fator de religião é muito importante para o ser humano, porque através dela ele aprende o exercício da religiosidade, que é o transcender as coisas materiais, olhar para o outro com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de atenção. Então, as religiões precisam estar vigentes. Talvez nós não precisemos de templos. Quando estamos falando em religiões, não necessariamente estamos falando de templos. Nós não estamos precisando de paredes, nós não estamos precisando de templos. Nós precisamos da religião em nós, para desenvolver a religiosidade. Cada um como assim entender melhor, como se sentir melhor, mas desde que essa proposta esteja desenvolvendo sentimentos melhores, mais aprimorados, mais humanos, ele está dentro da proposta do Cristo de implantação desse reino dos céus. Porque imaginemos bem, embora religiões diferentes no exercício da prática aqui, da prática religiosa, diferentes, mas que conclama, esta religião conclama aos seus seguidores que sejam bondosos, generosos, caridosos, fraternos, estendo as mãos para os outros, independendo do que o outro é ou deixa de ser. A outra religião faz a mesma coisa, a outra faz a mesma coisa. O que é que acontece? Nós vamos ter várias vertentes trabalhando num único objetivo. Por isso que se diz que existe a lei de ouro, né? A lei de ouro das religiões, porque existe uma lei que todas as religiões no mundo, elas se prendem nessa lei, que é o fazer aos outros aquilo que gostaria que fizessem a si mesmo. Essa é a lei de ouro. Então, quando isso estiver vigente na face da Terra, numa grande parcela, na maior parcela da humanidade, isso aqui estará muito bom. Será um mundo
muito feliz, um mundo de pessoas mais humanas, um mundo mais humanizado. Por ora, ainda temos extremas dificuldades em fazer com que isso funcione adequadamente. Bem, Joana continua então dizendo que depois dessa promessa surgiu o Espiritismo no século das luzes, que ora se expande e altera definitivamente a conduta da humanidade para melhorar. Então vamos entender o que é que Joana está dizendo. Quando ela diz que no século das luzes, na época do iluminismo, as cabeças pensantes, né, aqueles homens de ciência, eles tinham abdicado da religião. Eles estavam insatisfeitos nas religiões que vinham desenvolvendo, na qual eles estavam inseridos, e foram deixando a religião de lado, ficando apenas no lado de uma ciência materialista, de progresso material. Era apenas isso que os homens se envolviam, as criaturas se envolviam à época. Então, cabeças fantásticas trouxeram teorias fantásticas, descobertas fantásticas, mas abdicaram de Deus, abdicaram das religiões. E isso gera um vazio na alma. Então, neste momento, surge o Espiritismo, dentro do contexto de ciência, porque está mostrando esse relacionamento, e é uma ciência nova, um conhecimento novo, ciência como conhecimento, um conhecimento novo a respeito do intercâmbio entre o visível e invisível, entre homens encarnados e desencarnados, criaturas encarnadas e desencarnadas, quando surge, e trazendo leis que dizem, olha, existe uma lei, né, de causa e efeito na natureza. Tudo o que acontece teve uma causa. O que é que você está produzindo como causa, você já vai saber o que vai ter o futuro. Ou, muitos falam em ação e reação. Quer dizer, existem leis que estamos sujeitos, vai ter resposta. A vida vai se desenrolar pelos nortes, pelos caminhos que nós escolhermos, pelas atitudes que tivermos. E por isso nós vamos responder. E existem leis biológicas, como a da reencarnação, onde possibilita a volta da criatura para que ela possa continuar se retificando, aprendendo, progredindo. Enfim, quando ela diz que o Espiritismo se expande e altera definitivamente a conduta da humanidade para melhor, não é o Espiritismo como religião ou como centro espírita que vai o mundo inteiro virar espírita, que só vai ter centro espírita na face da Terra. Não, não é isso. O Espiritismo é aquilo que Kardec coloca em O Livro dos Espíritos, é uma filosofia espiritualista, é uma filosofia que fala da alma, do espírito, das consequências, da participação na vida, da transcendência do ser. Essas ideias, todas essas ideias é que vão se esparramando pelo mundo, se esparramando pela humanidade, e um dia haverá um uníssono nessas ideias. Podemos pensar um pouquinho diferente, um fenômeno ou outro, mas a essência, ela vai contaminando todas as criaturas. Então é disto que ela diz que vai transformar essa humanidade para melhor. E é lógico, porque se nós pensarmos que, vamos pensar as propostas do Espiritismo, né? A primeira proposta é amar a Deus, que é trazido pelo Espiritismo. Amar ao próximo, amar a Deus, amar ao próximo e amar a si. Então, o manifesto do amor. Isso tem a ver com religião? Não. Tem a ver com a vida das criaturas. Esse saber de Deus e amar Deus na natureza, nas coisas que Ele cria. Quer dizer, perceber. Ninguém é cego para perceber que não é capaz de fazer tudo o que existe aí na face da Terra. Então, se eu não sou capaz, quem é esse que fez? Dê o nome que quiser, pense a imagem que quiser, mas vai chegar no ponto de saber, existe alguém acima de todos.
Então, isto é um ponto que que independe de religião. Independe. As pessoas vão ter que admitir que não é possível ela fazer tudo que existe na face da terra que tenha sido uma construção do homem. Não. Ela vai saber que muita coisa extrapola o conhecimento humano. Nós temos aí um vírus. Um vírus. E que ninguém está sabendo lidar com ele. Não conhece, não sabe como combater, não sabe o que fazer. A ciência humana está insuficiente. Estão todos lutando para conseguir solução. Mas percebam, alguma coisa está falhando, não temos condição para tudo isso. Vai haver um momento de claridade das consciências nesse aspecto e vamos descobrir. Até lá, claro, muitas lágrimas, muitas dores, muitas aflições, fazendo parte da vida. Mas nós vamos perceber que chegará o momento da bênção, da ajuda, da cura, do equilíbrio, da calmaria. Nós vamos ver, porque essa é a obra divina de harmonização. Existe uma harmonia no universo que não pode ser quebrada. Nunca será quebrada. O homem tenta com atitudes intempestivas, porque podemos até dizer, mas dizem que esse vírus foi criado no laboratório, uma criação do homem. Sim, e foi intempestivo, olha o resultado. O resultado é esse, desarmonizou. E agora nós temos que buscar harmonizar novamente, porque tudo na natureza é harmonia divina. Então nós percebemos que quando se está falando, né, desse conhecimento espírita, é esta ciência dos fatos que o espiritismo traz e que muitos, independe de religião, pensar isso independe de religião, buscar achar solução independe de religião. Não é esta ou aquela. Então, tudo que se nos diz das nossas responsabilidades, da vida além da vida, mas nós estamos, mas é o Espiritismo que diz, que fala que os Espíritos podem vir falar conosco, e aí pode dar o nome que quiser para o Espírito, mas o fato existe. Façam do jeito que quiserem, o fato existe. Eu li uma história muito bonita, que se não me engano foi o pastor Duarte quem contou, de um rapaz que levou 14 anos para a mulher dele engravidar, e quando estava grávida e pronta para dar à luz, ao ir para o hospital, ele e a irmã dele no carro, um outro carro veio e houve um acidente com o carro deles. Um acidente muito feio, porque tanto a moça que estava grávida, ela foi muito ferida, foi dada até como morta de início, tiveram que fazer uma cesariana de urgência para salvar o bebezinho, e aquele rapaz também, ele ficou numa UTI, a irmã ficou menos ferida, foi ela que depois deu ciência de todos os fatos para eles. E então, esse rapaz contou, é um testemunho dele, dentro da ótica da igreja que ele abraça. Ele contou que ele estava lá na UTI, e ele estava também em coma, a esposa em coma, e ele viu, imagine, e ele estava lá em coma, e viu um homem de roupa branca, mas assim, esplandecente, que chegou e colocou a mão sobre a cabeça dele. E ele, na hora, sentiu algo estranho e começou a tossir. Os enfermeiros correram para ver, porque ele estava dando um sinal de vida. Neste exato momento, a esposa que estava ao lado também, tossir não, espirrar. E ela também começou a espirrar. Eram os dois e saíram do coma. E ele conta que ele teve uma fratura feia de perna, uma cirurgia grande e tal, que hoje ele anda perfeitamente, que a esposa se recuperou perfeitamente e eles vivem hoje muito bem junto com o filhinho que nasceu. E ele queria dar esse testemunho, que
fosse o que fosse, uma bênção divina, uma obra do Espírito Santo, para nós seria um espírito protetor, para o outro poderia ser um milagre, não importa. Isso é uma questão de nomenclatura que cada um colocou dentro do seu território do sagrado para ter parâmetros e poder narrar fatos e poder entender as coisas. Só isso, mas um fenômeno, quer dizer, algo transcendente, algum ser espiritual, independente do nome, esteve ali, pôde acudir os dois e os dois se salvaram. Não era hora deles irem. Eles tinham um compromisso com aquele filhinho, eles tinham um compromisso com a vida. Garanto que depois disso muita coisa mudou na vida dos dois, porque foi algo muito impactante para eles. Então, não importa, isso fará uma humanidade melhor. Aquelas criaturas serão melhores, outros também haverão de ficar melhores. E quando ele dá o testemunho dele, claro que os da sua igreja vão se apegar na fé com mais vigor, com mais força, com mais esperança. É esse mundo melhor, independente dos títulos que nós possamos dar. E Joana então vai encerrar esse capítulo 2 dizendo a respeito do nascimento de Jesus, dizendo nesse Natal, que é a data natalícia, a data que relembra, pelo menos a data que os homens estabeleceram em comum acordo para representar o dia do nascimento de Jesus na face da terra. Nesse Natal, evoca-o, chama Jesus. Celebra-lhe o nascimento, fazendo do próprio amor ou do próprio coração a manjedoura para que ele renasça e esparza a musicalidade sublime de que é portador neste mundo em sombras que o aguarda. Então, que sejam os nossos corações, a capelinha, que seja o nosso coração, o aconchego, a manjedoura, para que, quer dizer, que Jesus encontre em nossos corações, verdadeiramente, sentimentos que possam ser oferecidos ao mundo, este mundo de sombras que o aguarda, este mundo de sombras que aguarda a mensagem do Cristo, que aguarda o bem para todos. Ainda é um mundo de sombras, mas se cada um puder oferecer de si alguma vibração mais saudável, que Jesus esteja em nós, nossas atitudes, nossos pensamentos. Sim, erramos, temos dificuldades, lutamos conosco mesmo, lutamos na vida, mas sempre à disposição de procurar o aconchego do Cristo, trazê-lo junto de nós para guiar os nossos passos. Então acaba aí esse capítulo 2 da obra Vidas Vazias. E nós temos o capítulo 3, que vem com o título Triunfo da Imortalidade. Triunfo da Imortalidade. Rogério dizendo, esse livro é muito bom. Sim, esse livro são lições, né? Contos, lições, reflexões que Joana faz, que embora aparentemente elas não tenham ligação, parecem folhas esparsas, mas cada uma delas é um tratado de conduta na face da terra e de nutrirmos a alma com algo melhor para que não nos sintamos vazios e que possamos dar uma direção ao nosso existir. Esse é o chamativo, e é por isso que eu digo, independe da religião. Dar um sentido para a vida, encontrar um caminho no bem para fazer o melhor, tornar-se mais humano, tornar-se mais solidário, mais amorável, mais ocupado com a vida, com o mundo melhor para todos, independe de religião. Não é esta, nem aquela outra, somos todos nós, cada um colocando o seu tijolinho nessa edificação do mundo melhor. É obrigatório a nossa contribuição para edificar esse mundo melhor que todos queremos. Todos ansiamos por isso. Então nós precisamos entender que olhando para nós mesmos,
observando as nossas dificuldades, para poder lutar em sanar essas dificuldades, em controlar muitas vezes os nossos ímpetos, as nossas viciações, as nossas dificuldades terrenas. Se conseguirmos já ir controlando, não é erradicando, porque ninguém erradica tão facilmente algo que muitas vezes está enraizado de muitas experiências terrenas. Mas nós podemos ir minimizando, deixando de regar, adubar e cuidar daquilo que é errado, fazendo uma semeadura nova, regando, adubando e cuidando daquilo que é novo, que é o melhor. Quer dizer, investindo em nós mesmos para nos tornarmos criaturas melhores. E criaturas melhores farão esse mundo melhor. Com toda certeza, elas farão esse mundo melhor. Lembram-se daquela historiazinha de um cientista que era um homem muito ocupado e estando no seu escritório, às voltas com as suas escritas, suas pesquisas, o filhinho, ainda pequeno, chegou, estava ali no escritório e, claro que para ele o filhinho estava perturbando, porque a criança queria brincar, queria atenção e ele simplesmente estava voltado para a sua pesquisa. Então, para se ver um tanto livre acalmar aquela criança, se ver livre daquela busca da criança por ele pegou uma folha de revista aleatória, picou aquela folha em vários pedacinhos, deu aquilo ali num cestinho para o filho, deu um papel branco, deu um tubo de cola e falou para ele assim: agora você junta as figurinhas, monta a figurinha, como um quebra-cabeça, monta a figurinha de novo que vai ficar muito bom. Mas ele percebeu que o que ele tinha arrancado era uma folha de uma revista que tinha um mapa mundi, né? Tinha um planisfério. Então ele pegou aquele mapa mundi e picou. Ele disse: nossa, agora para ele juntar esses pedacinhos, quer dizer, a criança não tem noção, América do Norte, América Central, Europa, Eurásia, Ásia, ele não sabe, os polos, não sabe. Então não teria noção, e iria ficar ali, talvez dias, quieta, colando, tentando encontrar os papeizinhos correspondentes. Mas não demorou muito, a criança veio e disse: olha, papai, já terminei. Eu disse: como? Não é superdotado, gênio? Eu disse: como? Como você conseguiu? Olhou, estava correto. Estava certinho. Tudo no seu lugar certinho. Cada pedaço do mapa mundi certinho. E ele então disse: ah, foi fácil, papai. Esse lado aqui eu não conhecia não sabia montar. Mas do outro lado da folha tinha um homem. E o homem eu conheço. Eu consertei o homem. E aí o mundo consertou. Exatamente isso. Nós não conhecemos tudo no mundo. Não conhecemos nada do mundo. Mas nós podemos conhecer o homem. O homem que está mais próximo de nós, o homem que nós conseguimos visualizar, o comportamento humano. Quando estamos falando do homem, estamos falando da espécie humana num sentido geral. Nós conhecemos o ser humano. Se consertarmos o ser humano, um ser humano, nós consertamos o mundo. Esse ser humano somos nós mesmos. Se nós conseguirmos nos consertar, nós estaremos consertando esse mundo em redor de nós. Então, não é uma tarefa tão difícil. Aquela criança é fácil, papai. O homem eu conheço. Consertei o homem. E o mundo se consertou. Assim, meus amigos, nós vamos deixar então para a semana que vem o capítulo 3º, Triunfo da Imortalidade. Um capítulo muito bonito que Joana vai falar mesmo dessa imortalidade que todos nós fazemos parte, né? Todos nós, todos fazemos parte dessa imortalidade. Bem, vamos então à nossa reflexão final, nossa prece, nosso agradecimento a todos que estiveram conosco hoje, que ainda tenham um excelente fim de semana, possam aproveitar em paz, com tranquilidade, com segurança, com alegria, e assim nós vamos, se Deus quiser, segunda-feira estaremos aqui às 20 horas e temos André Luiz na segunda e na terça começaremos o Evangelho.
o estudo do Evangelho, porque encerramos o livro dos médiuns. Então já ficam todos convidados. A Silvia já está acabando já, Silvia, já é a nossa hora. Então nós estaremos aqui, se Deus quiser, começando nessa semana que vem o estudo do Evangelho. Garanto que nós vamos aproveitar muito. E se estamos tendo tanta oportunidade de reflexão, é porque somos necessitados, é uma verdade. Mas quem sabe também porque somos merecedores pela maturidade que já estamos mostrando e vontade de acertar. Então que Deus nos ajude para que a gente tenha essa consciência desperta e possa fazer o melhor. Vamos encerrando com a oração da paz, que é a oração de São Francisco, onde ele chama a nossa atenção para as tarefas na terra, que cada um de nós pode colaborar. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolada, compreender que ser compreendida, amar que ser amada, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que a nossa imortalidade seja gloriosa pelas atitudes que possamos tomar nesta vida que estamos aqui, ainda em caminho. Deus abençoe a todos, bom fim de semana, que Jesus ilumine as consciências, como sempre pedimos, especialmente daqueles que estão na direção dos governos de todos os países da terra, para que verdadeiramente a paz, a luz e o bem se implantem nesse nosso mundo. Mas não esqueçamos que cada um de nós é responsável em contribuir para que tudo isso verdadeiramente venha a se realizar. Deus abençoe, boa noite, bom fim de semana.